Amém, irmãos. Amém. Hoje quero compartilhar com os irmãos sobre o templo lá de Jerusalém, né? Quando Jesus chega ao templo. Então nós vamos refletir sobre aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que Jesus nos ensina. O templo foi construído, né? Mas o povo judeu tinha vários costumes lá no templo, né? Tinha várias festas, tinha várias tradições que vinham desde lá da lei de Moisés. Lá em Deuteronômio 16, se você ler lá, vai ver como é que eram esses processos, como é que eram essas ofertas, esses sacrifícios. E tinha 3 festas do povo judeu que era muito famosa. E todo judeu, nessas 3 festas, fazia peregrinação lá para Jerusalém, especificamente para o templo. É igual como a gente tem aqui próximo em Trindade a festa do Divino Pai Eterno. E quando quem mora ali perto ou trabalha ali perto, sabe que quando essa época ali da festa do Divino Pai Eterno é terrível ali, né? A peregrinação de muita gente, de vários lugares do Brasil, né? E Jerusalém era da mesma forma. Você tinha a festa da Páscoa, que sempre quando tinha a festa da Páscoa, as pessoas iam para lá. Você tinha a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E sempre que você ia, você levava uma oferta, você levava um sacrifício para o templo, né? E não era nem permitido você ir ao templo sem oferta. É como se fosse um ingresso, assim, né? Hoje a gente chama de ingresso, como se você... Só que não tinha um valor específico, né? Você não... para você aqui entrar, custa, por exemplo, R$20, R$50. Era tradição você levar. E como é que isso funcionava? Você morava no Egito, você morava na Pérsia, você morava em Roma, não importava onde você morava. Você produzia trigo, você tinha gado, você tinha ovelha. Daquilo que você produzia, você levava uma oferta daquilo para o templo. Uma parte em dinheiro ou em mercadorias. E toda festa você levava. E chegava lá no templo e dava. E tinha as pessoas que não tinham condições, né, que davam pombos, davam animais pequenos, porque elas não tinham condições de dar algo maior ou dinheiro maior. Só que nisso, foi construindo ali ao redor do templo uma espécie de comércio, de câmbio. Por quê? Porque também existiam várias moedas. Não era só uma moeda que usava, tinha moeda do Império Romano, moeda do Egito. E começou também a haver o comércio de animais no local, porque a pessoa começaram a ter a famosa praticidade, né? Para que eu vou sair do Egito com um boi para levar lá para... Ou eu vendo aqui, eu chego lá, eu levo dinheiro, chego lá e compro. Mas isso foi perdendo significado. Porque essa oferta, ela tinha certo significado. Um deles era a gratidão, que você estava grata a Deus pela chuva, pelo tempo, pela saúde. Você ia agradecer a Deus por aquilo que tinha acontecido. Um reconhecimento da sua fé, que você cria na palavra de Deus, você cria nas bênçãos do Senhor. Então, era um processo que você fazia. Era uma forma de você adorar o Senhor, de honrar o nome de Deus. Essas ofertas também sustentavam o templo, os levitas, os sacerdotes, eram usadas para manter a manutenção, as pessoas que cuidavam daquilo. Então ela tinha muito significado. Só que com o passar do tempo, isso foi ficando como se fosse inteligência artificial hoje, né? Você começa a automatizar as coisas. As pessoas pararam de preparar aquilo em casa, de organizar as coisas em casa, de levar as coisas em casa. Não, tem que ir lá um tempo, vou lá, chego lá, eu tenho condição de comprar um pombo, dá um pombo, eu tenho condição de comprar uma ovelha, eu compro uma ovelha. Não, me dá um boi, eu compro um boi, paga aqui, entra aqui. Obrigado, Deus, tchau, obrigado, pá, foi embora para casa. E Deus não precisava disso, irmão. Deus não precisava que você saísse lá do Egito,
para ir até Jerusalém, para comprar um boi e dar para ele. Não é isso que Deus quer. Não era isso que Deus queria. Estão entendendo? Então as pessoas começaram a tentar de alguma forma prática ou metódica fazer algo que significasse aquilo que não significava mais. Então o que para Deus tem valor? Nem tudo que você faz para Deus é mensurado pelo que você está fazendo, mas pelo seu coração. Por isso que lá Paulo vai falar em Coríntios assim: não adianta você falar a língua dos anjos, se você não faz por amor. Não interessa o que você fez. Deus não está olhando, o cara, ele construiu 1000 casas para um monte de família que não tinha onde morar. Mas você construiu aquilo para quê? Para mostrar que você é bonito, que você pode? Para fazer um marketing, para fazer alguma coisa? Ou você fez aquilo por amor? Porque lá no seu coração você sentiu. Deus não avalia as coisas que você faz. Ele não avalia se você está trazendo um pombo, uma ovelha ou um boi. Ele está avaliando o seu coração. Por isso que quando a senhorinha foi lá e deu as 2 moedinhas, ele falou: essa aqui é a que deu. Ele não avaliou a matéria, a atitude. Ele avaliou o coração. E aquilo que para Deus era importante. Então, o que era importante para Deus? Aquilo que você vivia na sua casa, na sua família, no seu trabalho, o fruto daquilo você trazer para Deus, como gratidão. Então, eu tenho uma criação de ovelhas, eu criava ovelhas, vendia ovelhas. Esse ano ganhei dinheiro, sustentei minha família, ninguém morreu, não tive doença. Mesmo se tivesse também, beleza, vou pegar uma parte disso e vou levar para o Senhor, em forma de honrar e agradecer a Deus. Isso virou uma lei, né, irmão? Que você tinha que levar isso, que você tinha que fazer sacrifício. E os povos vinham de vários lugares. Isso começou a virar um comércio na porta da igreja, na porta do templo. Foi onde começou a ter os cambistas, vendas ali de animais, de tudo. E aí deixou de ser o templo de onde levávamos o fruto do nosso trabalho para ser o templo da gente fazer caridade, da gente dar oferta, da gente dar um dinheiro. É como se fosse assim, por exemplo, a pessoa vai para a academia para cuidar da saúde. Ela foi lá, malhou, beleza, cuidou da saúde, tirou foto lá. Hoje em dia é mais importante a foto. O que vale é a foto, né? Por isso que você vê pessoas maquiando e comprando cada vez roupa mais bonita para ir para a academia. Antigamente, quando você via uma pessoa caminhando na rua, ela estava caminhando com a camisa de um político. Vocês lembram? Por quê? Vou para a roupa mais velha que eu tenho, que agora eu vou suar, vou andar aqui em volta da praça aqui, vou ficar fedendo. Pegava a camisa lá do Iris Rezende, do Marconi Perillo, e ia andar. Hoje não, vai lá na Shopee, compra a mais bonita, mais chique. Por quê? É a foto que vale. Sendo que o que vale é só a saúde, a foto é só o status, né? Então é mais ou menos isso que estava acontecendo. O verdadeiro valor estava se perdendo. Então nós vamos ler lá o trecho onde Jesus chega no templo, né? Se quiser projetar aí, Guilherme, João 2, a partir do versículo 13. O texto vai falar algumas coisas que eu falei com vocês aqui e a gente vai meditando. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, aí está falando, no pátio do templo, é como se fosse o nosso hall ali, né? O trem já foi chegando assim, não era nem chegando na cidade, não. É no pátio do templo. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que estavam sentados às suas mesas. Trocavam dinheiro para o povo. Faziam um câmbio, né? Que vinham pessoas de todos os lugares, então eles trocavam as moedas.
Então, ele fez um chicote de corda e expulsou toda aquela gente dali. E também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras escritas sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para provar que tem autoridade para dizer isso? Então Jesus chegou lá, quebrou o pau. É uma das poucas vezes que você vê Jesus numa versão chicote, né? Geralmente Jesus abraçava, ajudava, mas ali era a versão que algumas pessoas não gostam de falar, de Deus, né? Que é o Deus que corrige, que é o Deus que repreende. E Jesus já era conhecido, já sabia das histórias. Os caras viram ele fazendo aquela algazarra toda. Os chefes do templo falaram: você está fazendo isso aí? Mas qual que é a autoridade? Faz um milagre aí para nós ver aí. Vamos ver se você... Né? Todo mundo falava isso para Jesus, né? Engraçado. Faz um milagre aí para nós ver se você tem poder mesmo para isso. 19. Jesus respondeu: derrubem esse templo e eu construirei um novo em 3 dias. Eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isto, e então creram nas Escrituras Sagradas e na palavra dele. Pediram um milagre lá para Jesus, confrontando ele. Ele falou: fala para vocês, se vocês derrubar isso aqui, em 3 dias eu reconstruo. E eles começaram a discutir: como, mas isso aqui foi, né? Você lê a reconstrução do templo, tudo lá, né, no Velho Testamento, você vê o quanto foi difícil, quantas pessoas ajudaram naquilo. E eles ficaram sem entender. Mas Jesus estava falando da nova igreja, que o templo agora não seria mais aquele prédio, mas aquilo que ele iria começar. E o que acontece hoje em dia, irmãos? As pessoas estão invertendo os valores. A pessoa vai lá na academia, malha e posta assim: está pago. O que ela quer dizer? Hoje eu cumpri lá a minha meta, bati, sei lá, a meta de calorias, não sei o quê. Hoje a pessoa ela precisa vir aqui, postar uma foto na igreja e postar: está pago. Vocês entenderam? Mas quando sai daqui, a vida da pessoa é uma derrota, irmão. A semana da pessoa é uma vergonha. E quantas vezes você vê isso? O Instagram ele não dá essas oportunidades de ver isso, né? Eu vejo o cara aprontar a semana todinha. Você fala assim: meu Deus, cara, que vida louca. Mas dá o domingo, ele está andando de joelho daqui lá em Trindade, agradecendo a Deus, porque... Eu falei: rapaz, se for Deus que está nesse negócio aí... Eu lembro de uma vez que esses MC lá do Rio de Janeiro, lá, né? Vocês estão acompanhando como as coisas estão tensas lá? Aí... ele casou, era MC, tinha aquelas músicas meio pesadas lá, do funk e tal. Aí ele ia fazer show numa outra cidade e estava no hotel com a sua esposa, tudo. E aí ele envolveu com a outra mulher num outro quarto. Estava usando drogas, um monte de coisa. E a mulher dele descobriu, suspeitou, parece, não lembro na época, e começou a procurar ele dentro do hotel, e entrou no quarto. Quando entrou no quarto, ele ficou com vergonha. Aí ele subiu na janela, foi na sacada e tentou passar para o apartamento de baixo pela sacada. Não sei quantos lembram dessa história aí. Tem um hotel, tem várias sacadas. Aí ela chegou, descobriu que ele estava na sacada e ele tentou passar por debaixo para fugir, para esconder da mulher. No que ele tentou fugir
sair, ele caiu na quina da piscina, bateu a cabeça e faleceu. O cara estava adulterando, usando droga, sei lá mais o que ele estava fazendo. Um anjo chega no céu, posta lá na internet. Mais um anjo. Aí a gente olha assim, o evangelho ficou muito raso, não ficou? Mais uma estrela, que os anjos, que Deus te receba com o braço aberto. Você vai receber uma botina 44 no pé da orelha lá. Eu sei que salvação não tem a ver com isso, meu irmão, com o que a pessoa está fazendo, tem a ver com aquilo que Jesus fez. Mas a gente não pode. Eu sei aonde Jesus passou a régua. A régua de Jesus está aqui. A gente também não pode achar que a régua do Evangelho é tão rasa assim, entende? Então o que acontece, irmão? As pessoas começaram a pensar que vir na igreja vai te abençoar. Talvez hoje você pensou, não, hoje tem várias pessoas aqui agora. Hoje eu vou lá na igreja porque eu quero ser abençoado. Eu vou lá comprar algo lá para mim, eu preciso de algo para mim dizer que está pago. Enquanto essa semana, o que você fez? Você brigou com seu marido, brigou com a sua esposa, maltratou seus filhos, desrespeitou seu chefe. Aí você vem de uma vida pregressa e chega aqui, pega o slide aqui que o Senhor ama as coisas, posta lá no Instagram, tá pago, irmão. Tá tudo certo. Aí eu estou aqui na igreja agora, Deus abençoou, amém. Amanhã começa o dia. Você já começa em pecado. E faz de novo o mesmo ciclo. E chega aqui. Ora para mim, para Deus curar não sei o quê. Ora para mim, para Deus fazer isso na vida não sei de quem. Porque minha mãe. Porque eu tenho uma causa na justiça. Porque eu tenho isso. Pastor, vamos orar que não sei o quê. As pessoas começaram a achar que vir na igreja significa que Deus vai abençoar o que nós fazemos lá fora. Era isso que Jesus estava indignado. Porque quando a pessoa produzia lá na sua terrinha, nossa, aqui cuidei do meu filho, cuidei da minha esposa, cuidei da minha casa, então vou lá para Deus agora, depois de tudo que eu fiz certinho, eu não vou lá receber bênção, eu vou lá agradecer. Eu não tenho que ir lá comprar uma ovelha e deixar lá e falar que está pago. Eu estou indo aqui porque tudo isso que eu ganhei aqui, se não fosse o Senhor, como diz a Bíblia, né, se não fosse Deus, não teria acontecido comigo. Então eu vou pegar isso aqui, vou levar lá para o templo e vou dar de oferta para os irmãos lá, que vai manter o templo, a casa do Senhor, como gratidão pelo aquilo que Jesus fez na minha vida, pelo aquilo que Deus fez na minha vida. Mas não, as pessoas acharam que o importante era dar oferta lá. Aí o cara aprontava, chegava a festa judaica, nossa, rapaz, é a festa do Divino Pai Eterno, vamos lá, né, vamos lá ajudar lá, chega lá, me dá uma pomba aí, me dá um novilho aí, ó, tá aqui, ó Deus, obrigado aí por tudo, tá. Continua nas mesmas coisas. O culto, irmão, não é um lugar de você receber, é um lugar de você ofertar. Se você está vindo aqui esperando receber algo, já está tudo errado. Você tem que vir trazer algo. Eu vou para cá, vou chegar aqui, vou encontrar com a Sara, vou testemunhar para ela, Sara, essa semana aconteceu assim, estava orando lá, Deus me abençoou. Eric, não sei o quê. Não, Felipe, eu estou precisando de uma ajuda nisso. Então vamos orar, Eric, semana então vamos fazer essas coisas. E Deus vai agir. E aí nós vamos vir aqui no culto para quê? Para agradecer. Nós vamos trazer aqui as nossas ofertas. Ó, Deus abençoou, consegui, sarei, ganhei isso, consegui aquilo, consegui essa vitória.
Porque o templo deixou de ser aquele lugar físico e passou a ser você. Jesus habita em você. E é lá onde você está, onde você exerce as suas funções, que é o verdadeiro culto. E aí muitas igrejas começaram a vender promessas, vender coisas boas para as pessoas. E as pessoas vão nas igrejas, às vezes, atrás disso. Não, se eu for lá, eu vou conseguir isso aí. O pastor falou que se eu passar 7 semanas jejuando, e 7 semanas não sei o quê, e 20 semanas de não sei de quê, e vai dar certo. Ah, porque se eu rezar o terço lá de tal hora vai dar certo. Aí eu quero fazer um parênteses de uma história aqui. Se puder projetar aí, Guilherme. Mateus 8, a partir do versículo 5. Conta a história de um centurião romano, que era um guarda romano, que era chefe dos soldados romanos. Naquela época, Roma que governava lá a região de Jerusalém. E conta a história que ele se encontrou com Jesus. Diz assim, a partir do versículo 5. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Jesus, eu vou lá curá-lo, disse Jesus, né? Então eu vou lá na sua casa curar ele. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo para também ao meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste, sentar à mesa do reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger de dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: Vá para sua casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano foi curado. Irmãos, Pedro andou quantos dias com Jesus durante o ministério? Todos, não é? Quantas pessoas andavam com Jesus próximos, os discípulos dele? 12. Só naquela multiplicação de pães lá, que a Bíblia fala, só para homens, eram quantos homens lá? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que Pedro viu Jesus fazer? Viu o milagre da pesca, viu o cego enxergar, viu o paralítico andar. Pedro viu isso tudo, irmão. Pedro andou com Jesus os 3 anos e meio que Jesus chamou com ele, andou com ele. Pedro via tudo. Mas quando chegou o dia da cruz, o que Pedro fez? Negou Jesus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tinha alguém que tinha que ter mais fé em Cristo do que Pedro, irmão. E mesmo vendo e andando com Cristo, ele não creu. Então, quando Jesus vê um cara, que é um soldado romano,
E esse cara ouve falar, ele não vê as coisas, ele ouve falar, ou vê por ali que tem uma história de que existe um Jesus. Ele está com um empregado, né? Nem ele, né? Nem... Ele vai lá, vê Jesus e fala: ó, eu vim aqui interceder por um empregado meu. E Jesus fala: não, vamos lá na sua casa então, para a gente conhecer ele. Ele, por ser romano, ele não podia receber judeus, pessoas nas suas casas. Isso podia pegar mal, porque parecia que ele estava envolvendo com as pessoas ali daquela região. Então ele fala: eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Eu não sou digno. Mas como eu tenho autoridade, eu dou ordem aos homens, eu sei que o Senhor também tem autoridade. E basta o Senhor falar que ele será curado. Isso mostra, irmão, que às vezes a gente está aqui na igreja, está com Deus, e a gente não crê naquilo que Deus pode fazer. Nós vamos andar com Cristo e não vamos ver. Porque a gente acha que está andando com Cristo. Porque a gente acha que o evangelho depende do nível do culto que nós vamos ter aqui no domingo. Sendo que aqui é um lugar de adoração, de honra, de dar glória. E um cara romano, incrédulo, gentil, teve mais fé do que aqueles que andavam com Cristo e via ele fazer as maravilhas todos os dias. De todos esses que andavam com Cristo, meu irmão, qual deles estava com Cristo lá na cruz? Quando a fé foi posta à prova, quando, sabe, às vezes a gente fala que crê num Deus que cura, num Deus que transforma, mas a gente parece que não, isso é de boca para fora, isso não é verdadeiro. Lá em Apocalipse 3, Guilherme, se você quiser projetar aí, no versículo 14, vai falar da igreja chamada Laodiceia. João está tendo a visão lá e ele escreve carta a algumas igrejas, né? Eu achei interessante essa carta que ele escreveu a Laodiceia, porque ela diz assim, ó: ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que vocês são nem frios e nem quentes. Gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida, e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem o quanto são miseráveis, infelizes, pobres, nu e cego. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Compre também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu estarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Ao que conseguir a vitória, eu darei o direito de sentar do meu lado no trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou assentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui, irmão, fala de uma igreja que o povo é tudo resolvido, está tudo certo. Parece que sua vida está tudo certo, suas contas estão em dia. A igreja é muito bonita, é muito organizada. Ajuda as pessoas, ajuda um aqui, ajuda outro lá. É a igreja que tem tudo, irmão. Ela só não tem uma coisa. Ela só não tem Cristo.
É como se você fizesse uma festa de aniversário sua, que todo mundo vai, menos você. Tá todo mundo lá na festa. Hoje é um aniversário aí de 50 anos do Maico. Beleza, todo mundo tá lá na festa, comendo e bebendo e se alegrando. Cadê o Maico? Tá lá na porta do lado de fora, querendo entrar na festa. É uma igreja que ficou superficial. Virou uma inteligência artificial, sabe? Uma coisa que não é real. Ela resolve, parece que resolve, mas não é real. Não é verdadeiro. Porque não é o culto de agora que qualifica, meu irmão, quem você é. É o que você vai fazer amanhã a partir das 7 horas da manhã. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não faça comércio com as coisas de Deus. Não ache que você tem que comprar as coisas de Deus. Não ache que você precisa vir aqui e postar que está pago. É a sua casa que tem que ser transformada. É o seu trabalho que tem que ser transformado. É o seu caráter que tem que ser transformado. É a forma como você fala com as pessoas. É a forma como você trata as pessoas. É a forma como você é responsável com a coisa de Deus. Porque é muito fácil, irmão, falar algo. O difícil é viver. É fácil falar do amor. É fácil, é lindo. Mas o difícil é viver. E a nossa semana, ela reflete como a gente chega aqui. E se você começar a reparar, repare como as pessoas chegam na igreja. A alegria, a disposição, a tristeza, a amargura, a displicência. Presta na cadeira aqui, Eric. A semana foi tão cansativa, tão cansativa. É domingo, o culto é 7 horas, né? 7 horas nós estamos banhando. Aí nós chega 7h30 aqui. Que é isso, irmão? Que culto é esse? Você não podia dar ovelha manca, ovelha machucada, que é como se diz assim, você tinha uma criação. Aí nasceu um monte de animal bom, aí nasceu uns doentes, deficientes. Fala, isso aqui não presta. Jogar fora? Não, dá lá para a igreja lá. Você está dando o que você tem de pior para Deus. O seu pior tempo. O seu pior esforço. O seu pior tudo. Por quê? Porque Deus ficou por último. Primeiro é a praia, primeiro é o clube, primeiro é a festa, primeiro é o futebol, primeiro é a brincadeira. Depois, se der, o culto. Não tem que ir lá, porque já tem umas 3 semanas que eu não vou, pelo menos para dar satisfação para os irmãos lá, para o pastor. Ô irmão, como é que está bem? Está pago. Amanhã a vida continua. Esse tipo de evangelho, meu irmão, não transforma, não muda. Às vezes nós estamos dando o pior, ou o que sobra para Deus. E você acha que Deus está recebendo isso? Vocês estão me entendendo? Aqui não é um lugar para a gente vir receber, irmão. Aqui é um lugar para a gente ofertar. Eu tenho que trazer aqui o meu melhor para vocês, para os meus irmãos. Para aquelas bênçãos que Deus deu na minha vida, eu posso compartilhar na vida de vocês também. Vocês entendem? Eu venho aqui e canto, eu venho aqui e cuido das crianças, eu venho aqui e faço isso.
Por quê? Porque eu vim ofertar o que eu tenho a ofertar para os irmãos. Para que eu seja bênção na vida de vocês, assim como vocês sejam bênção na minha vida. Que naquilo que falte na minha vida, eu posso contar com a vida de vocês. E aquilo que falte na vida de vocês, vocês podem contar na minha vida. E aí sim, vivemos o verdadeiro evangelho. De amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a verdadeira palavra. Não dê para Deus, meu irmão, o que te sobra, o que não te custa. Porque Deus não está nem aí para isso. Mas Deus sabe o coração de cada um. O esforço, o amor, o empenho que cada um tem para aquilo que para Deus tem valor. Vocês entendem? Que a gente possa ter uma semana transformadora, abençoada, para que domingo a gente possa vir aqui e celebrar com os irmãos e testemunhar para os irmãos aquilo que Deus fez na minha vida, na minha empresa. Eu trabalhei com um amigo numa empresa de 2010 a 11. Eu saí lá de 2012. A gente sempre manteve amizade, muito amigo. Sempre peguei para ele, evangelizei ele, sempre, né, de alguma forma ou de outra. Isso já tem mais de 10 anos, né? E essa semana eu vi que ele foi para a igreja, eu vi que ele batizou, eu vi que ele parou de beber. E assim, não é questão de que parou de beber, ele tinha um problema com bebida, então o fato dele não beber é um milagre. E eu vi que as coisas foram transformando na vida dele. Sabe? 12, 15 anos. Mas crendo naquilo que Deus pode fazer. Não tentando ser um mau exemplo para ele. Não ensinando um caminho errado para ele. Porque quem convence é o Espírito Santo, não é você. Assim como eu tenho um primo também que chamei ele para igreja. Eu chamei ele na época que tinha uma célula, uma PG, né? Chamei ele na quinta para o PG, ele foi. Aí tinha uma vigília na igreja na sexta. A gente estava jogando bola na rua. Falei, ó. Aí eu falei, não, vou lá para a igreja. Por quê? Não, tem uma vigília lá. Não, eu vou também. Falei, tá bom. Foi. Aí no domingo ele foi na igreja, o pastor fez um apelo e ele entregou a vida para Jesus. Três, 4 dias, né? O outro levou 15 anos. Mas Deus não está avaliando, irmãos, o resultado, a métrica, a quantidade. Deus está avaliando o seu coração. Você entende? Com que coração você veio aqui hoje? Com que coração você está aqui hoje para com Deus? Independente do que eu estou falando, Deus consegue ver o seu coração. Eu não consigo. Eu não sei. Mas Deus consegue ver. Amém? Que a gente possa ter semanas melhores. Ter mudança de vida verdadeira, significativa. Que as pessoas possam olhar em você o tamanho do Deus que você serve. Não naquela historinha que conta lá na escolinha lá, que Deus salvou Israel, que Deus fez aquilo, que Deus operou milagre. Não. A pessoa consegue olhar para você e ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é tremendo. Amém? Curva sua cabeça. Senhor Deus, coloco a vida dos meus irmãos na tua presença. Colocamos o nosso coração, Deus, ao seu altar. Tu me sondas e conheces, Deus.
Vê se há em mim algum caminho mau, mas que eu possa chegar diante de Ti, Deus, com as mãos limpas e o coração puro. Que o Senhor possa transformar a vida de cada um que está aqui, ao ponto de que aonde eles pisarem, Senhor Deus, aonde eles irem, a Tua palavra irá junto e transformará a vida de outras pessoas. E que depois de semanas e semanas, Deus, ajudando, orando, abençoando pessoas, a gente possa voltar aqui com a nossa oferta e agradecer a Deus pela graça que o Senhor tem com as nossas vidas. Enche o coração de cada um com amor, enche o coração de cada um com tepidez. Dê força, Senhor Deus, para os que estão cansados. Dê autoridade, Deus, para os que estão abatidos. Dê ânimo, Senhor Deus, para os que estão desanimados. Pois é a Tua palavra que nos faz forte, é a Tua palavra que nos faz crescer. Que possamos ter uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?